Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, tá? Importantíssimo. Morte, destino intermediário e eterno, que são pontos centrais da escatologia. Não podia dar a aula de hoje sem falar desses pontos aqui. A gente já viu teorias, coisas que a gente tem. No fim eu vou falar das convergências, tá? Mas isso aqui é importantíssimo a gente estudar. Vamos lá. A morte e o que acontece após a morte é uma das questões existenciais mais complexas da humanidade. A morte é um dos fatores humanos que é objeto de estudo e ensino das diversas religiões do mundo. Foi um tal de Marco Dannenberg que escreveu isso aqui, tá? Que é, né, pós-graduado em ensino religioso, é uma área que eu trabalho bastante. Então, pessoal, a morte, ela é uma das questões existenciais mais complexas da humanidade, em todos os tempos. Isso aqui independente de cristianismo. Tira cristianismo, Deus fora. Eu estou falando aqui num contexto geral, tá? Esse é meu texto aqui num contexto geral. Então, é uma das questões existenciais mais complexas da humanidade. A morte. A morte. A gente pode estudar as coisas físicas, a gente tem a medicina, a ciência, né, tecnologia avançada, estuda neurônios, estuda corpo humano, estuda os fenômenos naturais, estuda um monte de coisa. Mas o que a ciência não consegue dar uma resposta é porque acontece depois da morte. Nem toda a tecnologia, não tem como. A ciência trabalha com aquilo que é concreto, com aquilo que pode ser medido, pesado, experimentado de novo, até que se chegue a uma conclusão. Então, ao pós-morte é uma coisa que a ciência, por exemplo, não consegue, não é um campo de atuação da ciência. Aí entra, a morte é um dos fatores humanos que é objeto de estudo, de ensino das diversas religiões do mundo. E isso é uma das principais coisas, se vocês forem estudar as religiões, a história das religiões, as teologias, né, enfim, você vai ver que um dos pontos centrais de todas as religiões é o pós-morte, a morte e pós-morte. Também tem a questão da origem da vida, mas o pós-morte é mais impactante, né? Tu convive com a pessoa, vive com a pessoa, tu existe, daqui a pouco tu morre, todo mundo sabe que o corpo sucumbe e vira, apodrece, queima, enfim, né? Acabou. E o que acontece depois? Então isso é um dos temas centrais das religiões como um todo. Tá? E a gente vai ver agora, a partir de... Eu estou fazendo isso porque não é algo que se estuda apenas no cristianismo, é algo que as outras religiões trazem explicações, e alguma coisinha das outras religiões eu vou trazer na explicação agora. Amém? Vamos adelante. Vamos ler aqui Hebreus 9, 27 e 28 então. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, o homem está destinado a morrer uma só vez. Aqui a gente já está falando de Bíblia, tá? Daqui para frente a gente vai ver perspectiva cristã em relação à morte e pós-morte. Então, nós temos aqui em Hebreus que o homem, né, ali está falando do ser humano, não do homem e mulher, tá? Está destinado a morrer uma só vez. E depois enfrentar o juízo. Todo mundo vai passar por juízo na perspectiva cristã. Todo mundo. Todos que morreram vão passar por juízo. Mas vamos lá, fiquem calmos. Talvez alguém já deu um frio na barriga aí, né? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, tá? Para tirar os pecados de muitos. Muitos, tá? Veja que é interessante aqui, fala em muitos, não todos. Tem poder de todos, mas a gente sabe que do juízo vai sair uns para um lado e outros para o outro, né? Então vai tirar o pecado de muitos, aqueles que forem achados salvos. E aparecerá aqui que a gente está estudando, segunda vez. Lembra que eu disse que nunca aparece duas vezes na segunda vez? Uma segunda vez, tá? Não para tirar o pecado, não vai ser mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Alguém pode dar um glória a Deus, aleluia aí? Se ficou com medo aqui no texto, enfrentar o juízo, a Bíblia é maravilhosa, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Se tu começa a ler e dá um frio na barriga, no mesmo contexto ali vem, né, aquela palavra maravilhosa no fim ali. Trazer a salvação aos que o aguardam. São esses pecados de muitos que vão ser tirados. Então, nós temos várias passagens bíblicas. Eu peguei essa aqui que fala da morte, né? Que a gente morre uma só vez. E vocês vão entender porque que eu vou bater na tecla de morrer uma só vez. Já vou explicar. Então esse texto aqui é um dos que reforça a questão dos dois destinos eternos, que a gente vai falar, da eternidade, da vida após a morte, né? Mas vai falar que a gente vai morrer uma só vez, depois vai passar pelo juízo. Jesus vai vir a segunda vez que vai efetuar o juízo.
e vai trazer salvação aos que o aguardam. Então, aqueles que já morreram em Cristo, o que está dizendo aqui? Quem é que aguarda a salvação? Aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que estão em Cristo, vivos, e aqueles que já morreram em Cristo. A gente está aguardando Cristo vir e consumar. Tá? Vamos adiante. Morte. Então, eu vou pegar um pedaço do trecho, tá? Daquele texto ali, ó. Da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar disso o juízo. Este trecho refuta o ensinamento de diversas religiões em relação à doutrina da reencarnação. Então, cristão não crê em reencarnação. Não existe base bíblica para reencarnação. Tá? Então, esse trecho aqui, ó, por exemplo, não é o único, mas eu peguei esse, né, como base para ver como refuta. Um texto bíblico já pode ir refutando um monte de coisa. Claro que vai ter outros apoios, né? Então, a doutrina da reencarnação, deixa eu ver uma coisa que tá. A doutrina da reencarnação, defendida por diversas religiões, com particularidade nas religiões do Extremo Oriente. Tá? As religiões da China, Japão, Índia lá, hinduísmo, budismo tibetano, shintoísmo, Hare Krishna, né? E depois mais para cá, já para o Ocidente, assim, o kardecismo, que nasce lá na França com Rivail lá, que vai trocar o nome para Allan Kardec lá, o kardecismo, né, que é bem forte até no Brasil. Essas outras religiões não são tão fortes, mas defendem a reencarnação. Mas aqui nós temos os maiores expoentes de kardecismo. As religiões afro-brasileiras, elas trazem um pouco de cada, né? Um pouco de cristianismo, um pouco de religião indígena, um pouco de africana, por isso que são afro-brasileiras, um pouco de kardecismo, põem tudo ali no mesmo pacote, defendem também a reencarnação. E nós, aqui eu lembro que eu disse para vocês, tem coisas que eu vou refutar abertamente, né? Aquilo que é ponto central eu já vou ir refutando no decorrer da aula. Nós não cremos em reencarnação, a Bíblia não traz nenhum texto e nenhum contexto que ensine a reencarnação. No ponto de vista cristão, teológico, não existe reencarnação. Essa coisa que essas religiões defendem, a gente respeita quem defende isso, quem crê nisso, nós não vamos brigar com as pessoas por isso, mas nós vamos ficar firmes em Cristo, na nossa consciência plena, né? na unção do Espírito Santo, com a palavra de Deus, que não existe reencarnação. Não vamos entrar nessa onda aí. Eles defendem lá que aí a pessoa, eles têm o que eles defendem? Eles colocam a questão do karma. O karma, isso vem lá das religiões do Extremo Oriente. Eles dizem que o karma é o seguinte, tá? Olha a confusão que deu o karma na história da humanidade lá na Índia. Eu vou dar só o exemplo da Índia. Eles ensinam lá no hinduísmo, a palavra hindu é indiano, tá? Então hinduísmo é a religião dos indianos. Então, o que acontece lá? Para vocês terem uma ideia, o problema que gerou essa reencarnação lá dentro da doutrina deles. Eles creem na reencarnação, só que a explicação que eles dão, a pessoa morre, a alma continua viva, vai para um plano espiritual, sobrenatural, celestial, enfim, termo que for, e fica lá por um tempo, e ela vai reencarnar, eles não dão certo quando, mas vai reencarnar. A próxima reencarnação dela vai ser um fruto do que ela fez na vida anterior, que eles chamam de karma. O karma persegue a alma. O karma, ele de uma reencarnação para outra, a pessoa vai levando karma. Então, se a pessoa nasceu, eles dão uma explicação social para isso. Se uma pessoa nasceu, olha que loucura, lá na Índia, num bairro pobre, na favela, é porque ela na vida passada foi um estuprador, um assassino, ela trouxe aquele karma e por isso ela está ali. Se ela nasceu numa família rica, abastada, poderosa, ela foi muito boa na vida anterior. Isso é o que a doutrina deles ensina. Eles defendem até o ponto de uma alma humana foi tão mal que pode reencarnar num mosquito, numa mosca, numa vaca, num cavalo. Eles creem até em reencarnação nesse sentido. E depois eles dependem assim, tanto evolui como regride. Isso tudo, a base deles é o karma, tá? O que aconteceu na Índia, que ainda existe problema? A lei até mudou, mas na prática existe. Mas até pouco tempo, até a lei protegia. Eles fizeram as castas. Na Índia existe castas. Tá? Mesmo que hoje velada, mas existe ainda. A casta seria as classes sociais. Nós pegar uma pirâmide social e desenhar. Classe alta, no Brasil, né? Classe alta, classe média alta, classe média, média baixa, classe baixa e miseráveis. São 5 classes sociais no Brasil. Tá? Vamos supor, pegar esse paralelo lá. Eles castam ricos e os miseráveis pobres. Como eles têm essa compreensão teológica lá na Índia, a pessoa que é pobre, favelada, tem bairros, centros comerciais que eles não podem ir. Se ele está indo uma pessoa de casta baixa, eles já vê pela veste tudo, e vem vindo na mesma calçada uma pessoa que é de casta alta, ele tem que abaixar a cabeça e atravessar a rua,
tem lojas, estabelecimentos comerciais que eles não podem entrar. Existe uma segregação, uma separação na Índia por conta dessa raiz de tudo, reencarnação. Olha o que gerou o problema social, lá naquela realidade deles lá por causa dessa interpretação aí equivocada. Só estou dando uma pincelada para vocês, poderia falar de outras coisas que aconteceram, mas só para ver que além de um erro teológico, gerou um problema sério social. A Índia tem uma superpopulação, é um dos países mais populosos do mundo. E lá as pessoas, eles definem lá, tu é pobre, é por isso, entendeu? E pode até virar um animal lá, enfim. Então, reencarnação, né, a gente refuta veementemente. Vamos lá. Estado intermediário e definitivo. Do mesmo texto lá ainda, ó. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Entre a morte e a segunda vinda de Cristo, fica claro aqui uma coisa. Existe um tempo intermediário, onde os mortos aguardam os juízos finais. Isso também é uma coisa que a gente não pode negar. Existe um estágio intermediário? Existe. Existe. Isso é uma coisa bem interessante que eu já conversei com várias pessoas, assim, às vezes na igreja, que nem entende isso. E a gente tem que ensinar isso aí. Existe um estágio intermediário. Não se fala muito nisso por causa da doutrina do purgatório católica. E a gente vai abordar isso aí. Mas é um fato isso. Se Cristo veio uma primeira vez, né? E diz que vai voltar uma segunda vez para trazer a salvação, e o que acontece, né? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Onde é que estão as pessoas que morreram? Não é um estágio intermediário? Se um de nós partir hoje em Cristo, até Cristo voltar a segunda vez, a gente vai para o estágio intermediário. Existe biblicamente, vários textos bíblicos, a gente não pode negar o estágio intermediário. O que a gente tem que fazer é entender corretamente como funciona esse estágio intermediário. Trazer uma concepção teológica cristã clara sobre isso e refutar aquilo que não é bíblico. Amém? Amém. Vamos continuar então. Estágio intermediário e definitivo, ó. A Bíblia analisada como um todo, tá? Fazendo conexão de diversos textos, tá? Olha como eu coloquei aqui. Apoia o ensinamento da imortalidade da alma. Primeira coisa, a alma é imortal. Segundo a perspectiva bíblica como um todo, a imortalidade da alma tem que ficar bem clara na nossa mente, tá? E dos dois destinos intermediários. Também ela ensina 2 destinos intermediários, que eu resumi aqui. Daria uma aula todinha explicar sobre Hades, Tártaro, Sheol, seio de Abraão, tal. Vou resumir como céu e inferno, fica bem mais claro. Tem lá no escrito no grego e no hebraico tem vários nomes, mas o significado deles é o mesmo. Então vamos ficar com céu e inferno, até porque o tempo não nos permite aprofundar nisso aqui. Mas vocês podem até estudar a título de curiosidade. Mas vai se resumir no que a gente chama paraíso, também é usado, né, na Bíblia, seria estágio. Mas vamos botar aqui mais popularmente céu e inferno, todo mundo sabe, até quem não é crente, né? Céu e inferno. Eles na verdade não são estágios definitivos. A gente, por cultura normal, a gente costuma, até nós cristãos, todo mundo, por cultura, a gente costuma, morreu, foi para o céu, né? Quando a gente crê que a pessoa é crente e tal, né? Está na eternidade com Deus e tal, e não está errado. Só que o céu é um estágio intermediário. O inferno também, o Hades, né? É um estágio intermediário, tá? Então, eles dois são intermediários. Por quê? Mas já é intermediário definitivo. Intermediário definitivo, vou explicar melhor aqui, ó. Ou seja, quem morre vai diretamente para o céu ou para o inferno. Esse é o ponto central. Morreu com Cristo, céu. Morreu sem Cristo, sem a graça de Deus, sem alcançado, inferno. Ponto final. Não dá para a gente abrir o leque nessas questões. E posteriormente e definitivamente daí para Nova Jerusalém ou para o lago de fogo e enxofre, que esses aqui são os destinos aí sim eternos. Definitivos, né? Vamos botar assim, definitivos. A Bíblia fala lá em Apocalipse, vai ser uma sequência de fatos ali, vai vir primeiro o juízo final e o anticristo, a besta, Satanás, vão ser os primeiros a ser jogados, a trindade do mal vai ser jogada lá no lago de fogo, e depois Deus vai trazer o juízo do trono branco, diferente do tribunal de Cristo. Juízo do trono branco é para condenação. Aí Deus vai pegar e vai abrir o livro e vai dizer, meu querido, minha querida, a gente está conjecturando aqui, tá? Conjecturando. Vai passar um filme da tua vida lá, é conjectura, tá? A Bíblia não diz exatamente assim, vai passar um filme da tua vida, e aí tu vai, mas eu não...
E Deus vai dizer, ó, aqui, tu teve essa oportunidade, tu teve aquela ali, tu teve aquela ali, o pastor pregou, o irmão lá pregou, a irmã te evangelizou e tal, eu levantei para te levar a palavra e tu não quis. Ah, mas ele vai dizer, ó, condenado. O juízo do trono branco não tem salvação, é para condenação, é um juízo de condenação. Nunca esqueçam disso, trono branco, condenação. Tribunal de Cristo, salvação e glorificação. Isso aqui é uma das coisas que vocês têm que sair bem, que às vezes dá confusão, né? Porque é 2 juízos, mas um é juízo para glorificação e outro é juízo para condenação. Então, quem for condenado vai ser lançado, aí vai dizer que o mar deu seus mortos, né? E aí vai trazer assim, depois da trindade do mal ali, e todos foram lançados no lago de fogo e enxofre que arde eternamente. Jesus falou lá vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês, não falei nenhuma pessoal, mas vamos lá. Eu tô esse ano, passou uns meses, um senhor, alto escalão das Testemunhas de Jeová, não sei, um dia me ligou no celular, eu atendi, começou, posso te mandar uma mensagem no WhatsApp? Pode. Ele ficou uns 4, 5 meses, uns 3, 4 meses me mandando coisa, e eu, amém, amém, coisas que a gente era compatível, eu dizia para ele, amém, fui dando corda para ele, mas eu disse para a Mari no começo, vai chegar o dia que a gente vai estudar a corda, deixa. Aí eu disse para ela, sabe por que está dando corda? Eu disse, porque Deus está abrindo uma porta para mim ensinar o correto para ele. Vai chegar um momento que ele vai tocar num ponto, eu já sei até qual é o ponto que ele vai tocar, eu já até sabia, porque eu já tinha estudado as Testemunhas de Jeová, e eu vou ter a oportunidade de pregar a palavra para ele. É uma porta que Deus está abrindo para mim, eu estou entendendo desse jeito. E aí foi, até que um dia ele quis discutir comigo isso aqui, que o inferno não era literal. E aí, só que ele veio deles, trazem uns estudinhos prontos, assim, eles são bem organizados, isso aí é fato, né, pastor? Eles são bem, no evangelismo eles são exemplo, a gente não consegue evangelizar que nem eles assim, tão organizado, tão sistemático, no material teológico deles é muito bem organizado, eles têm a torre de vigia e, como é que é o nome do outro? Torre de vigia e a sentinela. E a sentinela, que são as instituições e tal, só que eles trazem aquela cartilha pronta. Aí eu sei que um dia ele me ligou, eu fiquei quase 1 hora com ele no telefone, e aí ele quis me dizer que o inferno não era literal, esse era o ponto. Porque eles creem no aniquilacionismo, nós vamos estudar aqui, tá? E aí ele foi, não, mas isso, mas aquilo, eu disse para ele, eu disse, então tá, daí ele disse, porque a palavra, quando ele foi falar em grego, daí eu disse, agora deu. E eu peguei isso, aí eu fiquei uma meia hora falando e tonteei ele, no fim da conversa ele me disse o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar mais, e eu vou te ligar para conversar contigo. Aí uma coisa que eu batia nele, e como é que tu me diz? Aí eu fui, Jesus, não lembro agora o texto, mas na hora eu estava ali, lembrei disso para ele. Como é que Jesus disse que vão ser lançados para o inferno, aonde o verme nunca morre, eternamente, aonde o verme nunca morre? Eu disse, me explica isso aí, meu irmão. Mas não sei o que é a palavra inferno. Não, tira a palavra inferno então, mas aonde o verme nunca morre. E aí eu fui trazendo textos bíblicos, e eu vou te dizer aqui e ali, aí eu fui pregando para ele, aqui, ali diz assim, ali diz assado, isso quer falar lá no grego original é assim, a palavra significa isso, eu entendia muito pouco de grego, né? E aí foi uma porta que se abriu, e eu estou esperando até hoje, faz meses ele me ligar de novo, mandar mensagem de novo, estou esperando. Depois eu mandei umas mensagens para ele, explicando, dando um estudo para ele, assim, explicando a forma correta, né, dos 2 destinos eternos, expliquei para ele, preguei para ele, no WhatsApp ali, mas nunca mais ele me retornou, estou esperando ainda, quem sabe um dia, né? Mas a minha parte eu fiz, Mas vamos lá, então isso por que a gente tem que estar vacinado por causa desse tipo de coisa? Eu recebi uma ligação, pastor, eles estão ligando, eles estão aí, mandando os videozinhos, os primeiros 4, 5 vídeos, top, totalmente coerente com o que a gente ensina aqui, sobre a questão das boas obras, do comportamento cristão e tal, top os vídeos, um vídeo bem legal mesmo, bem bacana, circula na internet esses vídeos dele aí de montão, e a gente nem sabe às vezes que é testemunho, só que aí eles vão até chegar nos pontos, né, deles lá, que eles não reconhecem Jesus como Salvador, como Deus, para eles é só Jeová, não tem a Santíssima Trindade, enfim, mas eles veem, isso aqui é um dos pontos que a gente pega eles, se estiver bem preparado, pega eles, né, e a gente não pode entrar nessa aí. Então, Nova Jerusalém e Lago de Fogo e Enxofre. Esses é o definitivo e eterno, tá? Vamos mais adiante aqui. Refutando agora algumas coisas. O purgatório. O purgatório é uma doutrina católica que defende que existe um estágio intermediário. Até aqui, a gente crê também que existe um estágio intermediário, como eu acabei de explicar para vocês. Onde algumas pessoas vão após a morte e ficam um tempo, aí é que está a questão, purgando, ou seja, purgar é pagar, tá? Ou pagando, né? Por seus pecados.
daí já nós temos um problema. A gente ainda crê que os estágios intermediários, eles são definitivos de certa forma, porque quem está no céu não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode ir para o céu. Acabou. É em vida que a gente... o nosso destino eterno é traçado em vida. É em vida. Quem está no inferno vai para o lago de fogo e enxofre um dia. Quem está no céu vai para Nova Jerusalém um dia. Estou tratando aqui, né, de forma bem prática. Então eles creem que alguém que foi para esse estágio intermediário fica pagando os pecados por um tempo para depois ir para o céu. Tá? Só que aí tem outro problema que surgiu disso aí. Primeiro que a gente não concorda com isso. Depois, nessa doutrina, a intercessão dos vivos pelos mortos pode abreviar este período. Um dos maiores ataques de Martinho Lutero na Reforma Protestante, nas suas 95 teses, vocês podem ver lá, ele bate contra as indulgências. O que era indulgência no final da Idade Média ali, e início ali do no século XV e início do século XVI, e que Martinho Lutero, que era um monge católico, mestre em teologia, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, uma das 95 teses que ele vai pregar na porta da igreja lá e depois vai espalhar por toda a Europa, pelo mundo, ele vai bater veementemente nas indulgências. O que eram as indulgências? O Papa da época lá, ele estava precisando de grana, tá? Vou resumir para vocês, estava precisando de grana. Ele queria reconstruir a Basílica de São Pedro. Ele achava que aquilo ali era uma coisa que tinha que acontecer para reavivar o cristianismo e tal. E aí ele começou a história não é do dia para a noite, ela acontece progressivamente, tá, pessoal? Nada acontece do nada. Mas aí ele vai dar cartas de indulgência para alguns pregadores. E esses pregadores, o que é? Ele vai fazer bula papal. Bula papal é um documento assinado pelo Papa. Na Igreja Católica, o Papa é infalível, tá? Na teologia deles, ele é infalível, dentro das suas determinações. Ele está no mesmo pé de igualdade que a Bíblia e que Deus, tá? Ele vai dar, então, vai ter pregadores de indulgência. O que era? Estava ligado ao purgatório. Eles tinham muita doutrina do purgatório. Eles diziam que ele ia lá e pregava, tá? Veio aqui na igreja, pregou, tá? Lá naquela época. E dizia que, o teu pai morreu, o teu irmão, um familiar teu morreu. Duas situações eles vendiam indulgência. Morreu, tá no purgatório, porque ele cometeu alguns pecados e precisa pagar. Se tu depositar um dinheiro aqui, um valor, que é tanto, eles tinham um valor, ele abrevia esse tempo, ele sai imediatamente do purgatório e vai para o céu. Tanto que Martinho Lutero, numa das suas 95 teses, ele vai escrever assim, podem pesquisar lá, tá? Ele vai escrever, a cada tilintar de uma moeda no gasofilácio, uma alma sai do purgatório para o céu. Ele escreveu numa das suas 95 teses lá. Então era o quê? Eles ensinavam que se tu pagasse, o camarada saía do purgatório, céu. Outra forma de indulgência que eles vendiam: tu tá em vida, é casado, traiu tua mulher, a mulher traiu o marido, tá em pecado. Não era orar para Deus, tu podia pagar por aqueles pecados que tu cometeu, veniais, que eles chamavam, que eram os pecados veniais, os pecados cruciais lá, e tu estava perdoado. E tu podia até comprar os pecados do futuro. Tu já podia pagar um pouquinho mais, que tu já estava perdoado dos pecados que tu ia acontecer. Era assim, pastor? Era assim. Gente, quando chegar a história da igreja, a disciplina História da Igreja, eu vou ter que pedir licença para o Rodrigo e para o Douglas, eu vou ter que dar quase todas as aulas, porque História da Igreja ou vou ter que vir junto aqui incomodar eles. Quando a gente fala em reforma protestante, isso é um dos pontos centrais da revolta de Lutero. Já existia leve nesse tempo, então. Então o que acontece, olha o absurdo do purgatório, tá? Compra de perdão de pecados, tanto em vida como pós-morte. Quem estava no purgatório saía e a indulgência ainda ia mais além para os vivos, Daí tu não ia purgar aquele pecado no purgatório, tu já pagava ele, comprava ele em vida. Daí quando tu morresse, tu não ia passar por purgatório por causa daquelas coisas ali. E se tu desse um pouquinho mais de grana, tu não ia nem passar pelo purgatório, tu ia direto para o céu. Olha o absurdo. Era assim que era o cristianismo católico lá da Idade Média, era nesse nível aí. Sacerdócio corrompido. Se eu fosse falar, não posso falar mais que isso, senão eu me empolgo, porque eu gosto muito de história da igreja. Então vamos lá. Refutamos veementemente essa doutrina, consideramos antibíblico esse ensinamento. Purgatório, rejeitamos completamente, não tem o que discutir. Pode discutir para refutar. Purgatório é antibíblico. Vamos lá. 2 pontos aqui: o universalismo e aniquilacionismo e sono da alma. Universalismo: ensinamento que defende a salvação para todos os seres humanos. Isso é teologia universalista. Alguns teólogos evangélicos defendem esse ensinamento.
Alguns teólogos, não é católico daí, é evangélico, tá? Protestante, evangélico, defenderam, grandes teólogos, pasmem, defenderam, e alguns defendem ainda o universalismo, que entende que no fim das contas, eles dão toda uma explicação teológica, mas que no fim das contas, por exemplo, eles usam a questão que Deus é amor. Deus é amor. Deus não há maldade nele, né? Tem um salmo que fala, né, que Deus é amor e não há maldade nele. Não me lembro agora qual é o salmo, mas tem. Aí, tipo, é um dos textos, se Deus é amor e não há maldade nele, Deus não pode condenar alguém para a eternidade no inferno, seria maldade. Deus é amor, Deus não é maldade. Estou dando só uma pincelada rápida. Eles usam textos semelhantes como esse, tá? Cristo morreu por todos. Lembra que eu disse ali, eu mostrei aquele texto, não foi por acaso, que por muitos, ali usa muitos. Quando a gente fala que Cristo morreu por todos, não está errado. O sangue de Cristo é poderoso de salvar toda a humanidade. Sim ou não? É o que a gente chama de expiação ilimitada. Mas na prática, salva todos? Não, na prática não salva todos. Salva só os que creem. Salva só os que se arrependem e creem. Então eles defendem a expiação ilimitada geral. Cristo morreu por todos, porque Deus, João 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida, né? O mundo, né? Mas diz lá, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. A salvação é condicionada ao arrependimento, confissão de fé dos pecados e entrega de vida a Cristo, né? Está condicionada a isso. O universalismo rejeita isso, diz que no fim os que creram vão ser salvos e os que não creram também vão acabar salvos. Então nós refutamos, né? E vocês vão encontrar teólogos evangélicos que defenderam e ainda defendem o universalismo. Rejeitamos, tá? Aniquilacionismo e sono da alma. Aqui foi onde uma treta que eu tive lá, então, com o tiozinho lá da Testemunha de Jeová, tá ligado a isso? Ensina que após a morte a alma fica inconsciente, tá? Em estado de sono. Então eles ensinam que é um estado de sono. Morreu, a alma vai para um estado de sono. Fica inconsciente, como a gente deitasse a cabeça no travesseiro e dormir sem sonhar, sem pensar nada. Fica inconsciente. Nós, né, a grande maioria dos teólogos pentecostais, reformados, cristãos coerentes defendem que não, que depois da morte o estado é de consciência, tanto para quem está no céu quanto quem está no inferno. E depois vai para Nova Jerusalém, e depois vai para o lago de fogo e enxofre, o tempo todo é consciência. Morreu, vai ficar consciente, né? Tem vários textos bíblicos que afirmam isso, que é um estado de consciência, né? Não de sono até que venha a consumação dos tempos. Então, pessoal, o sono da alma é a primeira coisa que a gente refuta aqui, tá? Sono da alma não tem base bíblica. E depois assim, então que fica nesse período até a consumação, e depois... Vamos lá. E depois, então, da ressurreição, os justos irão para a eternidade com Deus. Eles creem que fica dormindo, morreu, fica dormindo. Sono da alma. Até que vem, eles creem na ressurreição e arrebatamento, tá? Eles creem na ressurreição e arrebatamento. Só que depois da ressurreição e arrebatamento, aqueles serão exterminados, os ímpios serão exterminados e deixarão de existir como punição. Aí isso é o aniquilacionismo. Eles creem assim, os salvos vão acordar na ressurreição e no arrebatamento e vão para a glorificação com Deus para Nova Jerusalém. Até aí tudo bem. Só que eles ensinam que os ímpios que morreram sem Cristo, não salvos, eles vão ser exterminados, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, eles vão dizer. Mas eles caem ali e o fogo consome a alma deles e a alma desaparece. Eles não sofrem, isso é o aniquilacionismo. Quem defende o aniquilacionismo? Adventistas do sétimo dia e Testemunhas de Jeová. Eles, na teologia deles, tanto um quanto o outro, defendem o aniquilacionismo e o sono da alma, tá? Que no fim não vai ter punição eterna, que a punição, ou melhor, refazendo a minha fala, eles não ensinam que não vai ter punição eterna, eles ensinam que a punição é a extinguir a alma, exterminar a alma, ela deixar de existir, tá? E os salvos vão viver daí. Então a gente também não compactua com o aniquilacionismo e o sono da alma. E por fim, para encerrar a aula, essa é a última tela, pontos convergentes fundamentais, pessoal. E aqui eu vou encerrar. Pontos convergentes fundamentais. De tudo que a gente estudou hoje aqui, quais são os pontos principais que nós temos que estar juntinho?
Seja reformado, seja pentecostal, cristão, vou botar cristão. Não vou nem falar de corrente teológica, cristão verdadeiro. Isso são coisas que a gente não pode negociar. Não pode negociar. Isso aqui é ponto fundamental. É teologia que eu sempre digo para vocês, é teologia primária. É coisa que a gente tem que fincar o pé e não arredar o pé. Tá? Primeiro ponto aqui, não é que sejam só esses, eu estou falando relacionados à aula de hoje, tá? Relacionado aos temas da aula de hoje. Tem outros pontos, óbvio, né? Mas primeiro deles, a salvação é pela graça de Deus, mediante a confissão de fé em Jesus, como nosso Salvador, tá? Que morreu em uma cruz para a remissão dos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Tá? Então, isso é uma coisa que nós não podemos negociar. Um cristão de verdade não pode negociar isso. Tá? Isso aqui, seja o que falam para nós, o que tentam trazer outros estudos, seja quem for, da corrente teológica que for, isso aqui a gente não pode arredar pé, porque disso aqui depende a nossa salvação. Quem não crê nisso aqui não pode ser salvo. Tá? Aí não é nem a questão teológica, é uma questão de salvação. Então isso aqui, salvação pela graça de Deus, mediante a confissão de fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, crê que Ele morreu numa cruz pela remissão dos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e assuntou os céus. Isso é ponto inegociável. Amém? Jesus virá uma segunda vez na terra e ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos. Todas as correntes que a gente estudou, então, escatológicas, que diz pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, todos esses aí, pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, convergem nisso aqui. Todo mundo comunga na mesma fé da segunda vinda de Cristo para poder consumar. Nada acontece antes da segunda vinda de Cristo, tá? Independente dos desdobramentos que cada um pensa diferente depois. Terceiro ponto aqui do que a gente estudou, que é fundamental. Após a morte, vamos para o céu ou para o inferno. Nós vamos para o céu ou para o inferno, temporariamente. Tá, pessoal? Depois seremos enviados eternamente para a Nova Jerusalém ou para o lago de fogo e enxofre. Quem está no céu hoje, que morreu e está no céu, vai para a Nova Jerusalém. Quem está no inferno, vai para o lago de fogo e enxofre, no juízo final. Não tem, o estágio intermediário é céu e inferno, paraíso, enfim, Hades, tá? E o definitivo é a sequência dele, lógica, céu, Nova Jerusalém. Inferno, lago de fogo e enxofre. Não tem salvação depois da morte e nem condenação depois da morte. Então, por isso que a gente tem que pregar o evangelho enquanto é dia, enquanto a gente pode, porque a salvação depende totalmente da escolha que a gente faz em vida. Depois que morreu, o destino está selado. Só Deus sabe quem é salvo e quem não é salvo aqui, quem já morreu e quem está aqui hoje. Então, por isso que a gente tem que zelar pela nossa salvação. A gente tem que crer nisso aqui com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso querer. E além de crer, a gente crê para nós. Mas se a gente crê para nós, só a gente vai ser egoísta. A gente tem que anunciar isso. Isso é pregar o evangelho. É anunciar as boas novas. É não ser egoísta, é querer que outras pessoas... Essa é a principal missão da igreja. Eu sou uma pessoa que faço muita assistência social. Acho que todo mundo aqui me conhece, banco de alimentos, anjos das ruas, eu estou sempre envolvido com assistência social. Acho, por exemplo, a nossa igreja Madureira aqui uma referência na assistência social. Mas o pastor Paulo me corrige se eu estiver errado. E eu digo, e olha que eu posso falar disso, né? Eu posso falar disso porque há muitos anos eu venho me dedicando à ajuda aos necessitados. A prioridade da igreja não é fazer assistência social. A prioridade da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo. A prioridade da igreja é anunciar as boas novas. Se tiver que escolher entre assistência social e pregação da palavra, vai deixar a assistência social de lado para um segundo momento, quando tiver condições, e vai investir os esforços prioritariamente. A igreja que tira a prioridade de pregação do evangelho para aqueles que já são, para aqueles que não são convertidos, levar a palavra para vir a Cristo. O propósito duplo da pregação, eu falo isso no curso de pregação, tá? Do propósito duplo, pregar para os não convertidos se converter e continuar pregando para aqueles que já são convertidos para poder andar em santidade segundo a vontade de Deus. O propósito principal da igreja é pregação do evangelho, é salvar almas através da pregação e depois manter aqueles irmãos caminhando para que não caiam em apostasia em algum momento. Então esse é o propósito. Se a igreja tiver que fazer só uma coisa, ela vai fazer só isso. Depois vem a assistência social, graças a Deus por investimento físico, glória a Deus, por exemplo, da nossa igreja, que é próspera, tem bastante congregação. Mas, pastor, se algum dia o senhor tiver que priorizar, o senhor concorda comigo ou o senhor discorda? Exatamente assim como tu está dizendo. Quando o senhor começou aqui, o que o senhor priorizou? O que o senhor fez ao longo da sua vida aí?
É pregação da palavra, gente. A gente tem que pregar. Depois o resto tudo Deus vai abençoando, Deus vai acrescentando e glória a Deus. E Deus só acrescenta e abençoa se a gente seguir, né, na direção de Deus e fazendo. Então, pessoal, pregação da palavra. Viver segundo a palavra. Tá em comunhão com os irmãos, tá em comunhão com a nossa igreja, né? Propósito principal da igreja. As outras coisas vão sendo acrescentadas e são bênção. Eu mesmo me dedico muito para assistência social. Mas se eu tiver que chegar um momento e escolher entre ser presidente de ONG, cuidar de ONG e pregar na igreja e dar aula aqui na igreja, eu vou largar as ONG. Eu vou largar a assistência social e eu vou pregar a palavra de Deus. Isso eu não abro mão em hipótese nenhuma. E eu dou esse conselho para vocês também. Amém, irmãos?